Bem-vindo a mais uma aula e nesta aula nós vamos aprender a como configurar o nosso framework de teste, ok? Então, recapitulando, vamos ver o que nós vimos na aula anterior. Vamos lá? De olho na tela, vem comigo. Bom, na aula passada, o que nós vimos? Fizemos a instalação do Compose. Caso você não tivesse ainda instalado no seu ambiente, nós já passamos aí por esse processo para deixar, porque nós vamos precisar do Compose, né, para todo. Hoje o Compose é essencial para todo o desenvolvimento PHP, para poder gerenciar as nossas dependências. Então passamos por isso ontem, clonamos nosso projeto lá no GitHub, no Gitbucket, e através desse projeto é que nós vamos desenvolver os nossos testes logo mais, ok? O que é que nós vamos fazer agora, a partir de agora? Na aula de hoje, nós vamos fazer a instalação do framework de teste. Então, essa aula vai ser muito rápida, procurar ser mais breve possível para ir direto ao ponto, né? E não ficar cansativa, para você poder absorver o raciocínio com mais tranquilidade, ok? Então, a instalação é bem simples. Hoje nós vamos utilizar o Codeception como framework. Se você nunca ouviu falar dele, vai passar a conhecer ele aqui agora comigo, ok? Vamos lá, de olho na tela. Bom, Codeception, ele te dá um resumo, ele é um framework, assim como o PHP Unit. Ele é construído, ele é uma arquitetura construída em cima do PHP Unit. É como se fosse um upgrade, né? Pegou o PHP Unity e colocou uns itens adicionais, né? Como você pega um carro e coloca os adicionais, e um carro que era um carro de entrada, agora é um modelo esportivo, digamos assim, né? Colocou alguns itens a mais de série e ele virou um modelo esportivo. Seria mais ou menos isso. Se você quiser fazer a configuração com PHP Unit, não tem problema, só com PHP Unit puro. Vai ser o mesmo processo de teste. Você só vai ver que muda algumas configuraçõezinhas, né? E alguns diretórios de configuração dos testes. Mas tudo isso é configurável, né? A forma também como vai ser executado os testes não tem nada muito diferente não, ok? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui. Se você quiser entrar dentro do site do Codeception, pode acessar codeception.com, e ele é propriamente para o PHP. Aqui está em inglês, você vê aí o que ele pode fazer, né? Está em inglês. Mas se você quiser traduzir, fica à vontade aí para usar o nosso famoso botão direito aí, traduzir para português. Tem a documentação, fica à vontade para explorar a documentação também dele. Esse teste, esse curso não vai se aprofundar mais a fundo no Codeception. Algumas coisas mais avançadas nós não vamos nos aprofundar, porque esse curso é direcionado para iniciantes, né, para o uso básico de você começar a dar os seus passos, a ler os primeiros testes, para ir se familiarizando e aperfeiçoando ao longo do caminho. Bom, outra coisa, o Codeception ele foi construído para melhorar a forma de trabalho junto com as metodologias ágeis, né? Tão famosas metodologias ágeis como nós vemos no dia de hoje. Tanto que ele é baseado lá no BDD, né? Fazer os testes baseado no BDD. Nós não vamos tratar de BDD nesse curso, né? Pode ser um curso futuro, né? Mas vamos lá, vamos nessa. Codeception, como nós vamos fazer instalação no Lab, aqui nós temos algumas coisas, alguns exemplos de uso aqui. Temos para o Symfony, Laravel, WordPress, Joomla, o eFramework e o Falcon. São os principais, mas eu posso instalar também um PHP puro, um projeto com MVC comum, ok? Temos aqui os principais, né, colaboradores aqui, patrocinadores do projeto Codeception, né, o PHP Storm também, que é um forte colaborador desse projeto, ok?
Então vamos direto ao ponto. Vamos fazer a instalação no Laravel. Bom, aqui abrimos aqui a página do Laravel. Aqui é super simples da gente começar a fazer os testes. Desculpa, começar a fazer a instalação do nosso framework de teste. Vamos copiar a linha, pode simplesmente copiar sem medo. Abre lá no seu projeto, vamos lá no nosso VS Code. Já estou com ele aberto aqui. Já estou com o meu terminal aberto aqui também, ok? E o que nós vamos fazer? Vamos colar e esperar a instalação. Aí o Composer está fazendo o download de todas as dependências, né, do Codeception, para incluir ele lá no nosso projeto. É coisa simples. Não vamos fazer mais, não vamos fazer muita configuração com ele. Bom, finalizou a nossa instalação, ok. O que é que nós vamos fazer agora? O nosso arquivo .env aqui, nós já fizemos a configuração, vamos fechar ele aqui. Se eu for no Git, as mudanças detectadas aqui foi a instalação aqui do Codeception, como você pode ver. Como eu disse, ele integra o PHP Unit, então o PHP Unit já está, né, dentro dele, já é integrado dentro dele, ok? Então, aí, vamos voltar lá na nossa documentação. Precisamos rodar esse comando aqui de configuração, para ele fazer a configuração dos nossos diretórios lá. Aqui ele vai perguntar se você quer dar o Composer Update lá, atualizar o seu Composer. Vamos lá dar como um Yes. Isso, pronto. Fez aqui toda a instalação do Codeception, todos os detalhes estão aí. Voltando lá na documentação. Aqui tem algumas coisas aqui do .env, né, que você pode utilizar, e futuramente, mais à frente, nós vamos utilizar um .env exclusivo para testes, para não se misturar com o nosso .env de produção e com os .env de teste. Lá a gente faz uma configuração com um banco de dados diferentes, essas coisas, mas não é o caso. Nosso framework já está instalado lá, voltamos aqui. Agora nós vamos entender a estrutura que foi criada aqui nos nossos testes, ok? O que cada um desses diretórios, esses arquivos representam. Bom, abre seu projeto, dentro aí da pasta testes, você vai ver que existe lá uma pasta de testes. Dentro da pasta testes, o Codeception ele cria algumas pastas aí a mais. Quando você já não instala lá o Laravel, quando você instala o Laravel, às vezes você já instala com um projeto de teste, já alguns diretórios já na instalação, quando cria um novo projeto. Mas quando você faz a instalação do Codeception, ele vai utilizar esse diretório e pode ou não colocar algumas pastas a mais lá, como a gente vai ver aqui alguns arquivos, ok? Bom, vamos nessa. Antes de começar com a explicação dos diretórios, o que acontece quais são os tipos de testes que eu consigo fazer com o Codeception? O PHP Unit somente o PHP Unit, eu só conseguiria fazer testes de unidade, né? Basicamente com ele lá, é mais apropriado para testes de unidade. O Codeception ele procura reunir mais de um teste, mais de uma categoria de teste em um único framework, como o teste de unidade, o teste de aceitação e o teste funcional. E também, possivelmente, o teste de API, ok? Vamos lá conhecer esses diretórios agora. Bom, dentro do diretório teste, temos o diretório data, né? O diretório data, ele já cria aqui esse gitcap aqui, não precisa se preocupar com ele por agora. Dentro do diretório data, esse diretório você vai poder colocar aí banco de dados, configurações de banco de dados, né? Algum arquivo que vai servir como dados para os seus testes, né? Conter dados para os seus testes.
Por exemplo, eu posso colocar aí um script SQL dentro dessa pasta data e toda vez que eu rodar um teste, esse script vai ser rodado, dando um reset, um update no meu banco. Quando nós vamos trabalhar com banco de dados, vai estar dentro dessa pasta aí. É aí que vai executar que vai ficar guardado esse script para ser executado antes dos nossos testes, caso seja necessário. Bom, agora o output. Output é um diretório que ele vai conter a saída dos testes, no caso de falha. Então, quando falhar os testes, ele vai guardar aqui um relatóriozinho para você vir aqui verificar, né? Ele vai como se fosse um log, é aqui que vai estar armazenado. Mais uma vez, essa estrutura aqui é inicial, né, que o Codeception cria. Nós não rodamos nenhum teste ainda. Bom, suporte. O diretório de suporte, né, ele pode ter aí algumas ajudas, né, para apoiar os seus testes. É uma parte um pouco mais avançada que você pode integrar nos seus testes, alguns helps, algumas ajudas aí, para ser executada antes do seu teste lá no Codeception. Você vai ver mais à frente lá que eu tenho funções que podem ser executadas antes e depois dos testes. Eu posso preparar um objeto e depois destruir eles quando o meu teste for finalizado. Então, dentro do suporte eu posso configurar algumas ajudas desse tipo. Aí aqui, a partir de agora, temos as pastas, os diretórios de cada teste. Né? Tipo de teste, cada categoria. Temos de aceitação, essa parte aqui de teste de aceitação, ela está vazia. Temos de feature, temos um feature. Temos teste funcional e temos teste de unit, né? Que é o teste unitário. Teste de aceitação, nós não vamos entrar a fundo aqui, porque o nosso foco é teste unitário. Posteriormente, né, quem sabe a gente pode incluir alguma aula ou outro curso sobre os tipos de teste. Mas vamos direto ao ponto, ok? O nosso foco vai ser somente no unit, teste unitário. Dentro do teste unitário, vai estar todas as nossas classes de teste, ok? Eu posso testar os meus arquivos dentro da minha aplicação e dentro do meu projeto eu vou ter as minhas classes de testes que vão ficar dentro dessa pasta aqui, unit, que são os meus testes unitários. E aqui logo abaixo você pode observar que eu tenho aqui o teste, as suítes de teste, que são as configurações. Aqui eu tenho as configurações do teste de aceitação, teste funcional, tem a configuração dele, e as configurações dos testes de unidade. Essas configurações é que vai determinar o comportamento do nosso modo de testar. É aqui que nós vamos poder definir qual banco de dados, qual servidor que nós podemos acessar, fazer os testes para buscar os nossos dados, definir aqui tipos de erros que eu possa exibir na tela, né? Se eu vou querer que a saída dos meus erros saia colorido, né? Que eu posso ou não, tem essa opção lá de sair colorido lá, o output dos meus testes e várias configurações que eu posso colocar aqui dentro. Então, antes, o que eu iria configurar no PHP Unit XML, eu configuro aqui, se eu for executar testes com Codeception, ok? Então, as configurações do Codeception de unitário vão estar aqui. Então, para cada tipo de teste, eu vou ter configurações diferentes, certo? Ok. Então, mais à frente, a gente vai configurar alguma coisa aqui no Unity Switch, ok? Mas se você olhar um pouco mais abaixo, tem lá codeception.iml. Essa é uma configuração geral aqui na raiz. Tá vendo? Dentro aqui do meu codeception.iml vai ser configurações que vão servir para todos. Esse arquivo.iml seria como um pai
para todos esses outros três aí que a gente viu anteriormente, né? Unitário, funcional e de aceitação. Então ele vai se sobrepor ante os outros. Ele deve estar incluído no seu projeto, porque ele tem os diretórios, como você pode ver aqui. Tem todos os diretórios, onde vai armazenar o quê? A pasta de testes, a pasta do output, a pasta de dados de suporte, os envs, tá vendo aqui? Eu vou poder aqui ter testes, testes e um underline env, entendeu? Então aqui eu vou configurar os meus envs, que é o .env lá, como nós configuramos no início, para ser utilizado nos nossos testes. Olha que legal. O ator sufixo, né, que é o sufixo lá na criação do nosso teste, qual que vai ser o sufixo, eu posso alterar isso aqui. Aí ele vai alterar o sufixo lá na descrição do teste, ok? Nós vamos ver isso mais à frente. E eu estou aqui habilitando aqui um OneFile, a extensão aqui do Codecept, ok? E eu posso ter várias configurações, mas de base, para nossos testes iniciais, só isso aí basta para começar a dar os primeiros passos aí no mundo dos testes unitários. Mais uma vez, fica a seu critério se você quiser utilizar o PHP Unit. Mas, se você realmente quiser não desfalcar nada desse curso, dessa aula, eu aconselho que você siga como está sendo feito aqui no nosso treinamento, porque para não discorrer muito, né, pode ter alguma particularidade do PHP Unit puro com Codecept. E aí é que a gente pode te ajudar na comunidade sendo mais direcionado. Futuramente você pode aperfeiçoar isso aí e executar no PHP Unit também. Porque os mesmos testes, a mesma classe de teste, vai servir para ambos os frameworks, né? Ambas as estruturas. Um detalhezinho aqui. Você lembra que eu falei sobre o teste de unidade, né? Teste de unidade. E que eu poderia também ter teste de aceitação funcional e também o teste de API. Mas como você pode ver, não tem um diretório do teste de API aqui. Por quê? Né? Isso ele não cria por padrão, ok? O teste de API só vai ser apresentado, né, aí nessa estrutura quando você criar um comando para gerar o teste de API. Por padrão não vem no Codecept. Então, se eu quiser, ele suporta, mas quando eu criar o meu primeiro teste de API com o comando, aí que ele vai criar esse diretório, ok? Bom, então é isso que nós vimos nessa aula. Fique à vontade para percorrer e dar uma olhada como que funciona aí os testes. E na próxima aula nós já vamos começar a executar os nossos testes. Olha que legal. Agora nós vamos começar a codar. Eu tenho certeza que você já está ansioso para isso, mas calma que já está chegando. Então, o seu dever de casa hoje é fazer essa configuração. Configure seu ambiente, deixe tudo certinho. Se quiser dar uma mexida aí, fique à vontade, mas deixe o ambiente preparado para executar os nossos testes na aula seguinte, ok? Bom, recapitulando o que nós vimos, nós acessamos aí o site do Codecept, teve uma breve apresentação do que ele faz, como que ele trabalha, os tipos de teste que ele executa, fizemos a instalação, passamos pelos diretórios que é criado, né, explicando o que cada um significa, né, os arquivos de configurações, e agora a gente está pronto para executar os nossos primeiros testes, ok? Qualquer dúvida, deixe sua pergunta logo aí abaixo para a gente poder prosseguir para o nosso próximo módulo, ok? Então, é isso aí. Tchau, te vejo na próxima aula.